galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 4 temas e já vamos começar falando sobre Jair Messias Bolsonaro, que ontem estava no evento lá nos Estados Unidos e fez um pedido. Comparem os ministros que ele indicou com os ministros que a turma da picanha vem indicando. E aí eu quero mostrar para vocês uma série de notas que saíram nos últimos dias, nas últimas horas, e parece que Bolsonaro anda lendo jornais. Além disso, tem uma notícia que saiu na Veja sobre o que o Dilma quer fazer com Bolsonaro, parece que é se vingar a todo custo. E também quero comentar com vocês sobre a atuação de um dos nossos parlamentares que eu achei bem interessante. Depois quero falar sobre os Estados Unidos. Bolsonaro também falou de algumas coisas que tem a ver com a viagem do Dilma. Quero mostrar uma nota que saiu no Globo e quero mostrar uma série de notas, primeiro que saíram na imprensa, mostrando que o Brasil basicamente foi humilhado. Para não falar que não saiu com as mãos abanando, saiu lá com um trocado, né, um valor muito pequeno, muito menor do que inclusive o que o Bidê havia prometido durante a campanha em 2020. Ele falou que não, vou mandar 20 bilhões de dólares para o Brasil. Mandou 50 milhões, né? Mas é isso, né? Quero falar sobre isso, quero falar sobre algumas tretas dentro da esquerda. Uma turma aí que apareceu colocando o dedo na cara e falando, começou o entreguismo. Estão entregando o Brasil para o imperialismo americano. E tem algumas notas interessantes, algumas confusões que envolvem a Marina Silva, o Leonardo DiCaprio, o Jeff Bezos da Amazon e mais algumas coisas. E o nosso terceiro tema, talvez seja o maior de todos eles, regulamentação das mídias digitais, quem sabe, não sei se todas as mídias. Gente, eu não sei se vai dar para falar do quarto tema, porque tem algumas coisas que passam da coincidência. Os maiores veículos de comunicação do país, todos eles, nas últimas horas, soltaram alguma nota sobre o tema. O Estadão soltou editorial, o Globo soltou uma nota, entrevistou o Pacheco e perguntou sobre isso, saiu uma longa entrevista na Folha de São Paulo, saiu mais uma longa matéria na Veja e mais algumas coisas que eu quero comentar com vocês e parece que a coisa vem com tudo. E aí, se der tempo, acho que não vai dar, a gente comenta amanhã. Confusões na Câmara, confusões para a turma da picanha, mas vamos lá. Começando aqui pela matéria da Veja, a gente mostrar a fala de Bolsonaro. Segundo Daniel Pereira, Lula quer uma revanche completa contra Bolsonaro. E o que é que significaria isso? Para o presidente, o antecessor tem de passar pelas mesmas agruras que ele enfrentou, o que inclui uma temporada na cadeia. Durante a campanha eleitoral, Lula adotou o estilo paz e amor e prometeu que não faria do revanchismo uma marca de seu governo. Eu discordo muito dessa afirmação. Acho que o Daniel não acompanhou. Ele devia estar de férias durante o período eleitoral. Ou então ele devia estar assistindo a Globo. Essa promessa não vale, obviamente, para o caso de Jair Bolsonaro, seu principal adversário político. O presidente quer que o antecessor passe pelas mesmas agruras que ele enfrentou, inelegibilidade e prisão, mas reconhece que, por enquanto, a principal ameaça ao capitão é a cassação de seus direitos políticos. Parece que vão tirar a todo custo, mas beleza, Bolsonaro falou sobre isso também, já comento. A estratégia do Dilma é convencer a justiça de que Bolsonaro é o mentor de uma tentativa permanente de golpe, estimulada por uma poderosa máquina de disseminação de mentiras. Isso é um absurdo. Isso é um... cara, é um negócio assim que não... a gente sabe quem mente. No discurso de Bolsonaro ontem, eu não vou mostrar pra vocês o pedaço que ele fala, mas ele fala o seguinte: a missão não acabou. A missão dele aqui não acabou. Se vai ser presidente ou não, se vai ficar inelegível ou não, tanto faz. A missão dele não acabou e vai cair de cabeça. Com certeza, Bolsonaro deve estar voltando para o Brasil nas próximas semanas. Não vai ficar para sempre nos Estados Unidos. A imprensa sabe disso, a oposição sabe disso, todo mundo sabe disso. Mas ele tá lá, tá tirando tempo de férias dele, mais do que merecido. Não tem ninguém enchendo o saco dele, não tem a Globo falando dele todo santo dia. Tá lá, o pessoal continua enchendo o saco. E além disso daí, falar, vou voltar e a gente vai continuar o trabalho que começamos lá atrás. Bolsonaro também falou uma coisa que eu achei bem interessante e que encaixa com várias matérias que saíram recentemente. Escuta só. Montamos um ministério técnico sem a interferência político-partidária que deu certo. Excelentes nomes que aceitaram o convite. Porque não é compensador ser ministro. O salário não compensa. Dor de cabeça é de domingo a domingo. Responsabilidade, possibilidade de problema na justiça é enorme. Mas demos conta do recado. Compare os meus ministros com os atuais ministros.
falou aí, né? Vamos fazer uma pequena comparação dos ministros de Bolsonaro com os ministros atuais. Como eu falei pra vocês, eu acho que Bolsonaro andou lendo o noticiário. Sarjeta Fantasma bancou desvio de verba indicada por ministro de Lula, diz o TCU. Agora foi a vez do Juscelino aparecer na Folha de São Paulo, nosso glorioso ministro da Estrada. Na verdade é o ministro das Comunicações. Mas vamos lá dar uma olhada. Uma auditoria do TCU revela desvios em obras que contaram com verbas públicas direcionadas pelo atual ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, ao reduto eleitoral dele, governado pela irmã. A gente falou disso aí bastante, né? A irmã dele é prefeita lá de Vitorino Freire. A beneficiária do superfaturamento, segundo os auditores, foi a empreiteira Engeforte. Os desvios ocorreram em 2 contratos da estatal Codevasf. O superfaturamento chegou a R$ 700 mil, em razão da Engeforte ter cobrado pela construção de sarjetas que, na verdade, nunca foram erguidas, de acordo com a auditoria do TCU. Os 2 contratos somam 8 bilhões. Nosso ministro das Estradas, que direcionou verba para construir uma estrada que não é na região urbana, onde se concentra a maior parte da população de Vitorino Freire, mas uma estrada que passa pelas aproximadamente 8 fazendas da família da cidade que a irmã é a prefeita. O ministro das viagens de helicóptero, que estão sendo questionadas no âmbito eleitoral. Realmente, né? Acho que esse tipo de escândalo a gente ficou mal acostumado. 4 anos sem esse tipo de notícia. Aí, continuando. Aqui não é ministro, mas as posições no 2º escalão, 3º escalão, secretarias, etc., são escolhas dos ministros. E os ministros do Dilma escolheram o Eduardo Moreira para compor o Conselho de Administração da Petrobras. Aquela foto que vale mais que 1000 palavras, né? O bonezinho do MST na Petrobras, tudo a ver. Ainda na Petrobras, não reeleito, ex-deputado do PSD deve ganhar cargo na Petrobras. Quem? O Marcelo Ramos, aquele que só fazia atrapalhar. Que durante um período, mais ou menos 1 ano, foi o vice-presidente da Câmara, ficava no lugar do Lira. Não se reelegeu, não é benquisto pelo povo. Não é benquisto pelo povo. Qual é o prêmio de consolação? O mesmo do Haddad. Conseguiu um carguinho. Marcelo Ramos e Haddad estão juntos. Perde a eleição, ganha carguinho da picanha. Caixa vai ampliar espaço de sindicalistas na cúpula do banco. Obviamente só está acontecendo porque o desgoverno, junto com seus ministros, está mudando aí, né, toda a estrutura de várias empresas. Para dar espaço a sindicalistas na cúpula da Caixa, a nova presidente do banco, Rita Serrano, vai recriar a vice-presidência de pessoas e rebaixar a importante vice-presidência de sustentabilidade e empreendedorismo a uma diretoria dentro da burocracia da instituição. Qual a preocupação? Cabide de emprego para sindicalista. Suspeito número 1 de esquema da rachadinha, nomeado secretário pelo Dilma. Quem? O André Siciliano. O André Siciliano. Tá lá, né? O primeiro. Você lembra da história da rachadinha? Fizeram um caos. Era aquela que o Flávio Bolsonaro também aparecia. Você vai olhar aqui, ó. Flávio Bolsonaro era esse aqui, ó. Ele ficava aqui embaixo. Tá vendo? Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar do Eliomar Coelho, do Pisciani, da Márcia Giovanni, Iranildo Campos, Átila Nunes, Pedro Augusto, Tio Carlos, Luiz Paulo, Marcos Miller, Coronel Jairo, Carlos Mink, Dr. Deodalto. Acho que esse Carlos Mink estava tendo aqui para transição, estou na dúvida. Márcio Pacheco, Paulo Ramos e o primeiro, André Siciliano. A imprensa, quer dizer, para a imprensa só valia a pena falar do Flávio Bolsonaro. Era o grande problema. Aí você dá uma olhada nos valores. 1,3 milhão. Movimentações suspeitas, 1,3 milhão. E o nosso glorioso André Siciliano, que acaba de ser nomeado, 49 milhões. Padrão, né? Rede Globo de qualidade. Aí vocês entendem, né? Porque um recebe prioridade e o outro não. Um é nomeado secretário, o outro era o filho de Bolsonaro, né? Por isso que gerou tanto escarcéu. E, para fechar aqui, e a gente ir avançando,
Só notícia dos últimos dias. Na verdade, isso aqui já estava no vídeo de ontem, mas não deu tempo. Indicado para a Secretaria de Comunicação de Lula, pregou boicote à imprensa. Parece que acabou o amor. Não acabou não, agora o amor foi reconquistado. Indicado para um novo cargo na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o professor João Ferri Júnior, da UERJ, pediu, em artigo de março de 2016, que acadêmicos boicotassem a grande mídia. Na época, o país vivia o auge do processo que levaria ao impeachment da Dilma. Em texto publicado no site EGN, Ferri afirmou que não via isenção por parte da imprensa e, por isso, não daria mais entrevistas ou colaboraria com artigos. Eu acho que a imprensa até hoje não tem isenção. A imprensa sempre fez o L, sempre, sem exceção. Ele finaliza o texto pedindo que acadêmicos cancelem todas as assinaturas de jornais e revistas que tiverem em casa ou em suas instituições. Em contato com o painel, a turma da Folha entrou em contato. O professor diz que não tem mais a mesma posição. São contextos diferentes. Na época, a grande imprensa dedicava uma cobertura muito enviesada a favor da Lava Jato e do impeachment. E agora mudou, A imprensa agora é totalmente enviesada em proteger e passar pano para a turma da picanha. Ele afirma que não mais defende boicote à imprensa. E como exemplo, cita o fato que ele publicou um artigo na Folha de São Paulo. Deve ser por isso, inclusive, que ele mudou de opinião, porque agora ele tem espaço, Agora a imprensa tem o viés do professor. Não tenho mais a mesma posição. Os contextos mudam e as posições da imprensa e as minhas também. Não, a posição dele é a mesma. A imprensa acho que radicalizou um pouco mais para ficar mais à esquerda do que já era. Mais um indicado. Tudo normal no país da picanha. Isso aqui não envolve a imprensa, não envolve propriamente a SECOM do desgoverno, mas quem sabe uma espécie de... Não dá nem para falar com a SECOM paralela. O que é que tá rolando? O Nicolas fez essa postagem ontem no Twitter e falou: feito. Feito o quê, Nicolas? O que foi que tu fez? Nicolas apresentou um requerimento que eu acho que é extremamente importante. Ele solicita ao Paulo Pimenta, que é o ministro aí da SECOM, desculpa, é o ministro da Secretaria, de Comunicação, que é o caso da SECOM, informações a respeito do encontro do Dilma e da primeira-dama com influenciadores digitais e celebridades no dia 8 de fevereiro. Ele detalha, com fundamento disso, daquilo outro. Segundo informações publicadas na agenda oficial do Presidente da República, ocorreu no dia 8, 17 horas, um encontro, o que é que aconteceu. Conforme noticiado nos meios de comunicação, o encontro foi organizado pela primeira-dama, contou com diversos influenciadores e celebridades com o objetivo de articulação e combate à desinformação, que é algo muito estranho. Na qualidade de deputado federal, cujo papel é fiscalizar, ele cita o artigo 49, ele solicita as informações abaixo discriminadas com o intuito de agregar insumos que permitam uma melhor compreensão dos fatos noticiados. E o Nicolas requer, primeiro, houve elaboração de ata de registro dos principais pontos debatidos no encontro realizado? 2. Qual o critério utilizado na escolha dos convidados? Gentileza enviar lista dos convidados e dos presentes no encontro. Terceiro, a passagem, hospedagem, alimentação dos convidados foram custeadas com dinheiro público? Caso positivo, gentileza enviar detalhamento de todos os gastos, bem como o processo administrativo contendo todos os atos, pareceres e justificativas que tramitou para a contratação dos serviços supracitados. Parabéns, Nicolas. Eu acho que é isso daqui que a maior parte dos brasileiros de direita no país esperam no deputado. Utilizar de suas prerrogativas, de sua caneta, em busca de esclarecimentos. Colocar uma pressãozinha. Pode não ir para frente, mas o trabalho sempre é importante. Tá de parabéns. Mas vamos voltar. Vamos voltar a falar de Bolsonaro e falar da agenda internacional. Tem muita coisa para falar nesse tema. No evento, Bolsonaro também falou sobre a região norte do país. Mais especificamente, algumas coisas que estão acontecendo em Roraima, a questão dos Yanomamis. E isso acabou virando a matéria no Globo, falando o seguinte, Bolsonaro associa a questão Yanomami a interesses externos e repete mentiras sobre a Amazônia. Aí eu fui dar uma olhada, foi o que saiu na matéria. O ex-presidente Jair Bolsonaro associou neste sábado, sem apresentar evidências, falou sem evidências, que a demarcação da terra indígena Yanomami e a crise humanitária pela qual vivem seus habitantes, ele associou essas coisas a interesses estrangeiros. Bolsonaro ousou
sem evidências, falar que tem relação, que a crise que os Yanomamis passam hoje em dia, né, essa complicação, as coisas que não avançam, o território de Roraima travado a interesses internacionais, né, dentro da Amazônia. Ele também voltou a repetir mentiras sobre a destruição da Amazônia. Só que a matéria não cita assim mais especificamente a questão da Amazônia, porém detalha o que ele falou sobre Roraima. No começo do discurso, ele disse que existe uma tabela periódica embaixo da terra da reserva Yanomami. Se referindo ao quê? Que tem vários minerais preciosos, né, que podem ser explorados, um solo muito rico. E afirmou que outros presidentes brasileiros demarcavam novas áreas de preservação em terras indígenas quando voltavam de viagens internacionais, numa insinuação de que interesses de outras nações estão por trás das iniciativas. Será? Não, acho que Bolsonaro está viajando. Não tem nenhum interesse. Não tem nenhum interesse. Nenhum. Ninguém quer a Amazônia. Eles só querem dar dinheiro de bom grado. Não querem nenhum tipo de influência na Amazônia. Não, tá tudo beleza, tá tudo bacana. Se não tivesse riquezas lá em Roraima, não seria demarcada como terra indígena. Os interesses são muitos. Os roraimenses são o povo mais pobre no solo mais rico do mundo. Tentamos em 2021 com o projeto libertá-los. Não conseguimos chegar ao final, mas a semente foi plantada, afirmou Bolsonaro sem dar maiores detalhes. E vamos falar sobre a região norte? Colocar primeiro para o consórcio falar, depois vamos ver o que parte da esquerda brasileira está falando. Acho que eles estão seguindo a linha de Bolsonaro. A esquerda brasileira está bolsonarizando. Um perigo, viu? Lula embarca para o Brasil após poucos resultados concretos nos Estados Unidos. Foi uma verdadeira humilhação. A nota do Guilherme Amado, ele começa citando uma coisa que eu mostro na outra nota dele também, mas mostrando o seguinte, ó. Na delegação brasileira, houve incômodo com o fato do BID ter mudado o horário da visita, que inicialmente seria de manhã, acabou correndo no fim da tarde, né? Foi assim, cara, quando você vai adiando, é porque assim, velho, tem umas coisas mais importantes pra fazer, tipo o quê? Vou no McDonald's hoje. Vou no McDonald's. E no McDonald's era mais importante, né? Eu queria comer um Big Mac. Falando comer um Big Mac, falei, agora eu vou tirar uma soneca. Pô, quem foi que chamou esse cara aqui? O BD deve fazer, quem foi que chamou esse cara, velho? Quem foi que chamou esse cara aqui? Parece que eu quero me encontrar com ele. Manda embora. Não tem como mandar embora. Tanto que só ele se encontrou, né? A sensação de pessoas no entorno do presidente é de que, a despeito do interesse do BD em aparecer ao lado de outro presidente cujo país demonstrou resiliência democrática, a Casa Branca não teria dado a Lula a importância que ele julgava merecer. É um anão diplomático. Só perante a Rede Globo é que ele é o bambambam da política internacional. A expectativa é que a visita dele a Pequim, em março, apresente mais resultados concretos. Eu não sei, vocês lembram da Cúpula das Américas? Um evento que teve no ano passado? O governo americano mandou encarregado vir aqui convidar Bolsonaro pessoalmente. Para quem era, né, uma párea internacional, eu acho que Bolsonaro colocava um pouco mais de respeito. Bolsonaro, quando foi na Rússia, foi bem diferente também do tratamento que o Macron recebeu. E voltou com um saco cheio de fertilizante. Né? Saco brincando, né? Navios e mais navios de fertilizante. É duro pra imprensa, né? Eles nunca vão assumir isso, mas todo mundo sabe o que aconteceu. Todo mundo que fizer um pequeno Google, né, passar pelo viés ideológico da imprensa, sabe o que rolou. Aí o Guilherme Amado também soltou essa nota, só relembrando o que aconteceu em 2020. BID prometeu arrecadar 20 bilhões de dólares. 20 bi. Mas anunciou 50 milhões. O BID prometeu em março de 2020, durante sua campanha, arrecadar 20 bilhões para a proteção da Amazônia. Nesta sexta, contudo, foi anunciado que o país aporta 50 milhões no Fundo da Amazônia, por meio da qual a Alemanha e Noruega, com a pequena contribuição da Petrobras, ajudam na proteção da floresta. Coitadinho. Você vê que pelo menos uma coisa a esquerda tem em comum. Época de campanha, prometem rios e fundos, na hora de entregar, não entrega nada. Quem comentou sobre a questão do valor foi o senhor Aldo Rebelo. Que eu não sei nem que parte hoje da política brasileira o Aldo Rebelo ele meio que se coloca. Você vai assim no perfil dele, no Twitter,
diversos comentários contra o Dilma. Em um que ele fez no dia de ontem, ele posta o seguinte, ó. Com 0,04% do que gastaram na Ucrânia, 113 bilhões de dólares, os Estados Unidos querem ter o direito de mandar na Amazônia e nomear ministros identificados com a agenda do Partido Democrata. O Brasil vai ter de escolher entre o dinheiro e a dignidade. A escolha é fácil, né? Dinheiro ou dignidade? Qual lado vocês acham que a turma da picanha vai escolher? O dinheiro ou a dignidade? Para, né? Ou correr o risco de perder os dois? Não, Aldo, não vai perder os dois. Dinheiro nunca vai se perder dinheiro. Dinheiro ou dignidade? Tá de brincadeira, né? Eu não sei se os Estados Unidos realmente investiram, doaram, etc., 113 bilhões. Mas com certeza tá muito mais próximo de 113 bilhões do que dos 50 milhões oferecidos aí para a turma do Brasil. Aí o Jamil Chad soltou com exclusividade uma nota ontem. Isso aqui já havia meio que sendo divulgado por alto. A gente chegou até a comentar no vídeo de ontem, mas agora é certo mesmo, é para valer, que o Jeff Bezos, bilionário, ultracapitalista, o grande capital do Deep State, do imperialismo americano e Yankee, que a esquerda fingiu combater pelos últimos, 40, 50 anos. Eles falavam, ficaram nessa conversa mole. Junto com o Leonardo DiCaprio, esse aí era picanheiro desde sempre, né? Fecha uma operação emergencial na Amazônia com a Marina Silva. Uma das principais entidades da filantropia americana fecharam um acordo com a Marina. Olha que lindo. Para implementar uma operação emergencial para recuperar as áreas degradadas pelo garimpo ilegal na Amazônia e descontaminar as regiões. A ministra manteve os encontros com os fundos privados em Washington. Será que a turma da BlackRock também apareceu? Né? O esforço agora será o de captar recursos para que em apenas 40 dias a ação de emergência seja implementada. Eu não sei se a pressa dessa turma realmente é captar o recurso ou se a pressa deles é poder já estar dentro do Brasil em 40 dias. Olha que lindo. Vão liderar o processo os institutos de filantropia do bilionário Jeff Bezos e do autor Leonardo DiCaprio. A turma vai liderar a criação, a infraestrutura. Olha que lindo, rapaz. E aí de você que duvide que eles tenham segundas intenções. Juntos, eles irão mobilizar 11 entidades de filantropia para captar os recursos. Deve ligar por Soros aí para ver se não ajuda, né? Deveria dar. Por enquanto, os valores dessa operação não estão sendo divulgados. A ideia é que seja um montante suficiente para ampliar a operação brasileira na recuperação das áreas degradadas pelo garimpo. Marina Silva, os encontros em Washington, insistiu que não basta apenas expulsar os garimpeiros e impedir que eles retornem para a região. Segundo ela, será necessário recuperar as áreas, descontaminar os rios e mesmo pessoas. Em algumas áreas, 4 de cada 10 crianças estão contaminadas pelo mercúrio. O dinheiro ainda poderá ser usado para projetos que visam conectar diferentes regiões da Amazônia com redes de internet. Bacana, né? Eu fico de cara com algumas coisas também. Hoje em dia com a Starlink, você tendo energia elétrica, você compra lá a anteninha do tio Elon Musk, aí você conversar com ele com jeitinho, falar, irmão, a gente paga antena, dá aí uma mensalidade de graça pros índios. Os índios, Elon Musk. Os índiozinhos, pelo amor de Deus. Acho que ele ajudava. Mas a turma tá aí. Outro ponto que chama minha atenção é que inúmeros projetos de infraestrutura, não só de internet, mas infraestrutura, como estradas, principalmente estradas, né? Vias de conexão, vias de logística, esses tipos de projetos sempre são deixados de lado pela turma da esquerda, com a BR-319. Mas esse é do bem, porque esse é do Leonardo DiCaprio. O Brasil vetou referência aos 50 milhões em declaração por achar constrangedor. Até o desgoverno ficou com vergonha do valor. Mas, como o Aldo Rebelo falou, né? Entre a dignidade e o dinheiro, tem que escolher alguma coisa para não ficar sem os dois. Marina Silva ainda declarou que considerou a decisão dos Estados Unidos de aderir ao Fundo Amazônia como um feito de grande importância. Né? Porque, cara, é muito bom, ele vai chancelar, né? Que outras pessoas vão participar, vai vir mais dinheiro agora. O valor ainda assim foi considerado como modesto pelo Palácio do Planalto. O governo americano chegou a sugerir que o montante fosse citado na declaração final entre o BID e o Lula. Só que o Brasil sugeriu que a referência fosse tirada, já que seria constrangedor.
um volume pequeno ser colocado como algo a ser comemorado. Mas, na avaliação de Marina, isso deve facilitar a entrada de fundos privados. Liga logo para BlackRock. Vende uns pedaços de terra que resolve. Marina Silva também destacou como a decisão da Casa Branca muda uma tradição histórica dos governos americanos, de focar sua ação sempre em projetos bilaterais. E aqui eu acho que a Marina está sendo muito inocente. Pessoal, vocês acham que existe alguma chance dos Estados Unidos, somente uma das grandes potências, uma maior potência política, militar, econômica do mundo, mudar a forma deles de fazer política? Será que os Estados Unidos não estão aceitando participar de um organismo multilateral exatamente porque eles sabem que a música vai tocar conforme a banda deles manda? Será que o maestro não é deles? Ele tá falando, cara, tanto faz. Tanto faz. Marina, 100% alinhada. 100% alinhada. Tá de boa, vamos nessa. Mudar. Ah, agora eles vão participar porque antigamente era só um acordo bilateral para favorecer eles. Vocês acham mesmo que esse acordo não é bom para os Estados Unidos? Eles estão ajudando porque eles são bonzinhos. Porque agora o Dilma chegou lá, botou para descer, fez todo mundo tremer na base. A ministra lembrou ainda, como em 2003, na primeira visita do Dilma para a Casa Branca como presidente, os temas ambientais eram verdadeiros tabus. Hoje, eles estão no centro do debate. Sim, isso é bem óbvio, né, Marina? É exatamente por isso que os Estados Unidos entrou no fundo da Amazônia. Você acha que é porque ele é bonzinho? São filantropos, querem ajudar o Brasil. Aí, perante isso, quem que volta? O Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo tá puto, viu? Tá puto. Na verdade ele fez assim, ó, ele compartilha um perfil chamado Gringa Brazilian. Não sei porquê, depois que eu fiz um vídeo que eu mostrei ela criticando a esquerda, e eu nem falei mal dela, ela me bloqueou no Twitter. Eu falei, pô, acho até interessante uns perfil que faz uma crítica acertada, né? Contra o Dilma. Acho que a crítica tinha que ficar dentro da esquerda. A crítica dela não podia mudar de bolhas. Aí ela fala o seguinte, ó. Ela coloca a nota. Dilma propõe ao BID órgão multilateral para o clima em visita à Casa Branca. Depois ela coloca ali, ó, um outro negócio, tem a proposta de criar um fórum internacional para legislar sobre o território da Amazônia é chave para a internacionalização de uma área do Brasil que contém as maiores reservas de minérios, aquíferos, petróleo, gás e biotesouro do mundo. Tá lá, é coisa que ela traz, viu? Eu acho que a Gringa Brazilian está bolsonarizando. Ela tá virando bolsonarista. Aí ela fala, ó, Amazônia Internacional. Lula propõe gestão internacional da Amazônia. Infelizmente, a conta da eleição chegou. E ela depois coloca o mesmo texto em inglês. Aí o Aldo Rebelo volta para falar o seguinte. Na verdade, a conversa começou antes da eleição. A bancada do Partido Democrata no Ministério não é por acaso. Falando aí que temos vários ministros que estariam alinhados ao Deep State americano. Será? Não é possível. O PT traiu a esquerda? Quem poderia imaginar? Aí eu fui lá dar uma olhada, né, no perfil da Gringa Brazilian. Acho que ela não sabe também que você pode ver mesmo bloqueado, né? Você abre uma guia anônima. Não adianta me bloquear. Eu vou ler o que você escreve. Aí ela compartilha a notícia do Brasil 247. Esse é picanheiro. O Lula pode... Sei lá, o Lula pode falar o seguinte. Eu errei. Quem tava certo é Bolsonaro. O Brasil 247 vai bater palma pro Lula. O importante é passar pano. Aí ela fala, ó, evito falar palavrão, mas há um momento na vida de um ser humano em que somente um... Vocês estão de brincadeira? Que porcaria é essa? Governo Lula? Bando de entreguista lambibotas dos democratas? Pronto, falei. Perdão pela grosseria, mas tive que desabafar. 2. Para quem não sabe, eu sei porque eu pesquisei. Parece que ela tem evidências de frente de Bolsonaro. Leonardo DiCaprio e Ruffalo são os dois principais porta-vozes dos democratas e do governo dos americanos para promover a pauta do clima e a Amazônia. Alertei sobre essas figuras no ano passado e não estava brincando. Nem eles. Aí vamos ver o que ela botou, né? E tem um. Foi do dia 27 de setembro do ano passado. Antes da eleição. Tema que quero abordar depois das eleições. Clima, democratas, né? O Partido Democrata e a Amazônia. Um petisco. Mark Ruffalo é um dos maiores doadores dos democratas. E junto ao DiCaprio são os garotos propaganda, né? Os posters boy da campanha do clima promovida pelos democratas
governo dos Estados Unidos e suas grandes corporações. A 82 ela coloca: o clima e a Amazônia é tema complexo, requer cautela, pesquisa e cuidado para não cair na teia dos negacionistas. AC Morningstar revelou que, por trás da pauta clima, estavam aquela agência Purpose, lembram dela? Criou a rede Nossas, os democratas e suas grandes corporações. Essa Nossas, ela tem um grupo no Brasil, e a direita já falou muito desse grupo. Nossa senhora, um grupo aí que denuncia mentiras e cobra que os patrocinadores... Enfim, olha lá, vamos continuar. Não pude deixar de notar que ontem, no ato do PT, o Mark Ruffalo apareceu no telão falando sobre a importância de defender a Amazônia. Lembrei que o Intercept disse que um americano vinculado à Havas e à Rede Nossas, creio que ela está falando do Pierre Omidyar, que foi criada na agência Purpose e estava ajudando a campanha do PT. Não faço ideia se esses fios estão de alguma forma conectados ou não, mas o que sei é que a Amazônia é uma pauta muito importante e fruto de grande cobiça dos americanos. É um assunto então que devemos explorar aqui nessa TL, com mais tempo e profundidade depois das eleições. 5. PS. Para quem ainda está na dúvida de que lado o Marco Ruffalo apita, ele chamou Zelensky de herói. Mark Ruffalo, né, pede aí suporte, apoio para os ucranianos e chama o Zelensky de herói. Então, na cabeça dele, né, pô, estamos do lado do Putin. Então é complicado, né? É o Dilma. O que a esquerda está falando. O que a esquerda está falando do Dilma. O que tem hoje no Brasil, o que você tem realmente é um puxadinho do governo norte-americano. É um puxadinho. É um puxadinho. Não adianta. Tá aí alinhado 100% do que a direita chama de agenda globalista. 100% alinhado. 100% alinhado. Tá mais do que claro. Aqui é uma nota, né? Dessa de Bolsonaro. O Bolsonaro é meio doido, né? Bolsonaro faz coisas sem evidências. Bolsonaro eu não sei não. Mas, juntando o que o Bolsonaro disse, juntando o que o Rebelo disse, juntando com o que a gringa Brazilian, jornalista da esquerda, também falou sobre os ministros alinhados ao Partido Democrata, são daqui do dia 31 de janeiro, 10 dias atrás. Nízia diz que a crise dos Yanomamis tem que estar na agenda mundial. Ela diz que o que está acontecendo, né, com os Yanomamis serve de um alerta para todo mundo sobre os problemas causados pelo garimpo ilegal na Amazônia. Creio que é muito importante que o tema esteja na agenda internacional. Até porque essa questão do garimpo ilegal, nós estamos vivendo uma situação muito crítica, mas pode ocorrer em outros territórios, pode ocorrer em outros países da região amazônica. Com certeza, assim, ó, eu acho que não precisa nem falar, porque isso é tão óbvio, né? Nenhuma pessoa acha bonito a situação que grande parte aí dos povos indígenas ao redor do Brasil, né, passam, vivem, experimentam o que está acontecendo na calamidade. Agora, você colocar como um grande problema ser apenas o garimpo ilegal e por isso que está todo esse problema, será que é só isso mesmo? Eu sou da tese que eu acho que grande parte dos povos indígenas ao redor de todo o Brasil e de outros países, se oferecessem para ele as opções, falassem, cara, vocês querem poder usufruir da sua terra, fazer literalmente o que vocês quiserem, quer vender, quer fazer isso, quer fazer aquilo, outro quer deixar construir shopping center, faz aí, pega o dinheiro, compra um carrão, casa boa, viagem, né? Entrar assim para a sociedade do homem branco. Você acha que muito índio ia falar, eu acho que esse estilo de vida me agrada. Ou então ele faz um meio termo, um mix. Mas parece que a turma quer muitas vezes falar como o indígena deve viver. O que ele pode fazer, o que ele não pode. E qualquer tipo de regulamentação que você tenta passar, que flexibilize qualquer coisa, como o Bolsonaro falou, né? Aí vem, você não gosta disso, é negacionista, vai botar fogo na Amazônia, isso, aquilo outro. E aí o Brasil não avança. Aí eu tava dando, já que eu tava lá no... Depois, a primeira página que eu vi do Rebelo foi aquela do 0,04%. Aí eu cliquei na página dele e fui ver as coisas, né? Eu achei essa página aqui também bem interessante. Ele falou o seguinte, ó. Visito uma família de ribeirinhos no lado Tucuruí. Aqui não é indígena, aqui é ribeirinho. Tentando sobreviver da coleta de castanhas. Eles recebem R$20 por uma lata de 18 litros.
R$ 20 de 20 reais por uma lata com de 18 litros de castanha. E ele diz, ó, esse é o preço de 100 gramas no supermercado. R$ 18 por 100 gramas. Dias para coletar e quebrar. Ambientalistas do Sul e Sudeste, sabe que vida é essa? Será que essa casa tem esgoto? Será que essa casa tem toda uma rede de encanação de água fácil e tudo mais, energia elétrica à vontade, ar-condicionado, internet de última geração? Quantos brasileiros vivem assim? Será que se tivesse pelo menos uma logística melhor, várias coisas, mais acesso, poderia melhorar a vida dos brasileiros? E aí eu tô falando isso, né? Puxei desde lá de trás até a questão de integração. Eu adoro esse perfil no Twitter. Um perfil como agora, porque é um perfil bem informativo. É o Amazônia Azul. Ele sempre fala de logística. É a área dele. Ele acompanhou o Tarcísio ao longo dos 4 anos. Ele é um cara de logística mesmo. Expedição, etc. Ele fez essa postagem antes mostrando o seguinte, ó. O Brasil não chega a 20 mil quilômetros de hidrovias utilizadas, mas possui um potencial para 60 mil quilômetros. Nunca foi dada importância ao modal. O problema é que a hidrovia traz mais competitividade no comércio exterior. ONGs, financiadas com recursos externos, são contra hidrovias. Ligue os pontos. Lá vem mais um conspiracionista falando de interesse internacional. Mas é inegável que você vê, ó, um veículo aquático com 4 barcaças equivale a 175 vagões ferroviários e 280 caminhões. Imagina a quantidade de carbono que você deixa de emitir na atmosfera, quanto você está protegendo o planeta Terra. E aqui seria a imagem, ó, de um barquinho com 4 barcaças. Você está vendo 280 caminhões na figura abaixo. Mas parece que isso não é interesse. Agora, o governo de Jair Bolsonaro, voltou com o marco das ferrovias, cabotagem. Vamos continuar, para não ficar pensando que eu estou passando pano. E aqui só a imagem que também da Amazônia Azul. Aqui eu queria puxar para outra linha, que ele fala o seguinte, ó, quando vejo vídeos como este, imagina a época das caravelas, com toda a restrição da previsão meteorológica, posicionamento, manobrabilidade era muito na cara e coragem. Aquilo era realmente o sentido da palavra aventura. E aqui só para vocês terem uma ideia, né? Que é um vídeo, ondas bem grandes e um navio robusto no meio do mar. Agora imagina, sem internet, sem GPS, sem nenhum equipamento tecnológico dos dias de hoje. Imagina um barquinho de madeira. Um barquinho de madeira com um pedaço de pano amarrado no pau. Ficou meio estranha essa frase, né? Mas enfim, vão dar vela no mastro. Ficou estranha demais. Você bebe isso daí, bicho. O cara saiu de Portugal, veio para o Brasil. Chegou, trouxe paz da cultura. Temos tudo graças a uma série de homens que se lançaram ao mar. Depois mulheres também vieram de lá. Quando você vê grande parte aí dos historiadores do Brasil ligados à esquerda, eles tratam os portugueses, né, tudo que aconteceu como se fossem grandes vilões. Que é isso, que aquilo outro, o Brasil, a colonização, etc, tudo mais, só fizeram nos explorar, etc, ppp, tititi. Você vê que o brasileiro ele não sabe valorizar o seu passado. Sabe analisar, sabe sua história, uma história riquíssima, uma história de coragem. Muito antes de, sei lá, o pessoal ir para a América, colonizar a América, já num momento com muito mais tecnologia, a turma se lançou ao mar, sem saber o que tinha na frente, veio e o Brasil deu certo, tá aí como é hoje. Mas a história brasileira sempre é deixada de lado. E a turma da esquerda só faz questão de mostrar o que eles podem utilizar em termos de agenda ideológica. Trazer essa notícia aqui bem rápido, só para falar, porque está falando aqui de meio ambiente. Nova Zelândia estabelece o primeiro imposto mundial de carbono sobre o peido do gado. Parece brincadeira, mas quem está trazendo é a turma do Metrópolis, em seu perfil oficial lá do Instagram. E aí ele se refere a isso daí numa nota que saiu, sei lá, no site, não sei se é uma revista, só científica. Aí eu fui olhar a matéria. Esse daqui, ó. Nova Zelândia estabelece o primeiro imposto mundial de carbono sobre o peido do gado. A Nova Zelândia planeja tornar-se o primeiro país a cobrar uma taxa de carbono sobre os gases emitidos pelos animais. O governo está trabalhando para criar uma estrutura de precificação de carbono que reflita o impacto ambiental das emissões bovinas, e a receita gerada
seria usada para financiar projetos climáticos no país. Os gases emitidos pelas flatulências bovinas possuem elevada quantidade de gás metano, um potencial poluidor, causador do efeito estufa, sendo também um dos principais gases produzidos nas ações humanas, entre elas a pecuária, com as flatulências e arroto dos animais. Se você acha que é brincadeira, a turma está trabalhando em torno disso daqui já tem um bom tempo. E essa pauta, para ser abraçada pela turma que tem no desgoverno, é só pedir por favor. Só pedir por favor e falar por que isso aqui é importante, como vai ajudar a economia brasileira, que eles abraçam na mesma hora. Mas vamos continuar. Regulamentação. Esse daqui acho que é o tema mais longo do vídeo de hoje. Espero que dê tempo, 20 minutos. Vamos correr. E eu digo correr porque todos os portais aí, os grandes portais de imprensa do Brasil, assim, de uma forma muito engraçada, né? Uma coincidência gigantesca. Todos eles resolveram falar da importância de regular as redes digitais. Essa matéria da Veja ela é bem extensa mesmo. Eu não vou entrar nela, mas só vou mostrar aqui para vocês o título. Em ofensiva arriscada, o governo Lula quer regulação do ambiente digital. Pressa na reação traz preocupação por perigo de ressuscitar a censura e limitar a liberdade de expressão. Mas ao longo da matéria, eles deixam claro que é extremamente necessário regulamentar, que a coisa está muito absurda, do jeito que está, não dá. O Brasil não vai suportar. Além da matéria aí da Veja, foi uma matéria mesmo sobre o tema, essa daqui saiu agora de manhã, 4h30 da manhã. A Globo foi entrevistar o Pacheco. Entrevista. Segundo o Pacheco, o foco devem ser as causas da alta dos juros, não autonomia do Banco Central. O assunto do Banco Central está aí em destaque. O Pacheco ficou meio que do lado do Campos Neto, sem querer melindrar o Lula, falando que tem que prestar atenção, que é que está fazendo os juros, né, subirem, serem tão altos. A autonomia deixa lá, ninguém vai acabar com isso daí. Aí nessa entrevista, o cara vai lá e pergunta o seguinte: Pacheco, após as eleições e os atos golpistas, qual a importância do projeto de lei das fake news que já foi aprovado no Senado e está em apreciação na Câmara, Pacheco? E aí o Pacheco responde: se há algo importante para a mudança de comportamento, para a responsabilização de pessoas e de plataformas digitais, é essa lei do combate à desinformação. O Brasil virou um celeiro de desinformação sem freio. Isso precisa ser contido, porque está deseducando as pessoas é algo fundamental. E eu espero muito que a Câmara possa ter a mesma responsabilidade que o Senado teve. A gente vai voltar ainda no Globo. Vamos voltar lá. Mas antes, a Folha de São Paulo lançou uma longa entrevista com a cientista social amargurada e que mostra ao longo da matéria que ela não conhece o Brasil. Que ela nunca nem pisou no Brasil. Perguntar onde é que fica a Amazônia, é capaz dela botar o dedo no Chile. Mas vamos ver. A matéria é a seguinte: regular redes é essencial. Essencial para conter guerras civis, diz Bárbara Walter. Duas tendências identificadas nos últimos anos preocupam acadêmicos em diversas partes do mundo. Qual a primeira delas? Declínio da democracia, com a ascensão de políticos autoritários que tomam poder sem recorrer a um golpe de Estado tradicional. E a segunda é como as guerras civis começam e como impedi-las. Como começam e como impedi-las. E aí é o livro dessa senhorita. E aí isso é importante, né? Esse livro se tornou um dos mais vendidos porque ela deu um passo além. O livro dela é o segundo passo. Porque o livro inicial é... cadê esse? Como as democracias morrem. Aí ela fala daqui, como a guerra civil começa e como impedi-las. E também tinha outro lado, né? Como as democracias chegam ao fim. E aí ela falou que ela dá um novo passo na trilha que foi aberta por essas outras obras que já são clássicos. Em seu livro, ela demonstra que os conflitos civis costumam estourar não em democracias nem em ditaduras, mas em países que estão passando por transições. E o que explica essa tendência? Temos uma suspeita forte.
a ascensão das redes sociais. Por que alguns países estão passando por conflitos? É porque o establishment está tomando medidas contra a população? É porque a população está vendo a sua liberdade indo embora? Não, é por causa da rede social. Óbvio, óbvio, não tem nada a ver com a economia, não tem nada a ver com os políticos, é sempre o povo, o culpado é o povo. Errado é quem pensa diferente. Se ela, olha, eu adorei essa parte do jornalista da Folha. Se ela disse que a culpa, né, a suspeita é a ascensão das redes sociais, se ela diz, vale prestar atenção. Mesmo que se trate de uma suspeita. Porque ela tem mais de 30 estudos na área, incluindo a participação na força-tarefa de instabilidade política criada pelos Estados Unidos nos anos 90 para construir um modelo capaz de prever a erupção de conflitos em qualquer país. Eu acho que essa força-tarefa, eles não preveem, eu acho que eles criam conflitos. Inclusive a esquerda brasileira afirma isso em diversas vezes. Com base em sua experiência, Walter diz que o Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil aumentaram a chance de haver um conflito gigante nesses países. Aí ele começa perguntando o seguinte: a literatura recente sobre democracia tem apontado um novo padrão de golpe. E seu livro faz o mesmo em relação aos conflitos civis. Poderia explicar essas mudanças? São duas grandes tendências. Uma, declínio da democracia. A cada ano tem menos democracia. E pela primeira vez isso tem afetado até as mais maduras e fortes, como Reino Unido, Estados Unidos, Suécia e Espanha. Por quê? Porque o establishment está se sentindo ameaçado. É isso que está acontecendo. No século XX, quando a democracia desaparecia, geralmente era por meio de um golpe militar. Mas essa não é mais a norma. A democracia desaparecer para eles é a esquerda perder poder. É o establishment perder poder. São organismos multilaterais internacionais, tipo a ONU, perder a capacidade de determinar o que um país deve ou não deve fazer. Um país forte, soberano, nas suas fronteiras, que toma suas próprias decisões. Para essa turma, isso é o fim da democracia. Aí ela fala o seguinte, agora prevalece o que vou chamar de modelo Viktor Orbán. É um cara que foi eleito democraticamente no voto popular e está tomando as medidas que a sua agenda de campanha já dizia que ele iria tomar. Isso, na cabeça deles, é o fim da democracia, né? Seguir a vontade popular não é democracia. Ele tem sido o grande inovador nesse sentido. Ele descobriu que não é necessário dar um golpe. Você pode chegar ao poder por meio de uma eleição. E quando as pessoas não estiverem prestando atenção, você começa a desmontar os sistemas de controle sobre o executivo. Você faz isso lenta e metodicamente, de modo que, quando as pessoas perceberem que o poder está concentrado nas suas mãos, será tarde demais. Trump observou esse método atentamente. Bolsonaro também. Se Bolsonaro prestou atenção, Bolsonaro é burro. Ele não conseguiu fazer isso. É quase como se Orbán tivesse mostrado a eles um manual de como fazer isso legalmente sem envolvimento militar. Agora esses aspirantes a ditador disputam eleições, controlam a mídia. Bolsonaro controla a mídia, moldam a narrativa sobre si mesmos. Bom, acho que foi o Dilma, mostramos no vídeo ontem na entrevista para a CNN, falou que Bolsonaro não voltará. Mas depende deles, empenho, da narrativa que eles vão criar. Mas é Bolsonaro que cria a narrativa. Como líderes eficientes, fortes e necessários em um contexto de nacionalismo, medo e ameaças. Pessoal, olha só. Se olha para o Brasil de forma bem fácil, as notas que saíam é que a fala seria a seguinte: não estão transformando o Bolsonaro numa rainha da Inglaterra. Durante o governo Bolsonaro, a turma estava discutindo semipresidencialismo. O Congresso ganhou diversos poderes. A cada dia que passava, ganhava mais poder. Então, assim, onde é que está a parte que Bolsonaro aprendeu com Orbán a dilapidar o poder executivo? Nunca teve um presidente tão democrático e um presidente que teve seu poder tão extirpado por outros grupos, outros poderes. Pelo amor de Deus. Esse é o nível da Folha de São Paulo. Mas fica pior. É o que explica isso, né? Todos esses problemas. Não sabemos ao certo, mas temos a suspeita. A seção das redes sociais. Elas permitem que forças antidemocráticas, como Putin, o Comuna, Trump, né, mundo afora, não falou de Bolsonaro, consigam espalhar desinformação na internet, convencendo as pessoas a não confiar nas eleições, não apoiar a democracia, argumentando que governos autocráticos são melhores. Essa maneira subreptícia de atacar a democracia não existia no passado. Não tinha nada. Aí depois ela reclama e fala das redes sociais, etc, tem muito problema. E ela diz que o algoritmo
é um grande problema. O algoritmo oferece mensagens mais extremas. As pessoas não querem procurar notícias positivas. Além disso, as redes sociais facilitam a mobilização de qualquer movimento. Olha que crime! A rede social permite que as pessoas comuns se organizem. É uma mudança porque antigamente era bastante difícil organizar uma milícia e um grupo paramilitar. No Brasil, se você para pra olhar, a gente tinha o quê? A turma lá, né? Comuna, raiz, da década de 60, que tocava o terror. Era pra poucos. Ali essa turma tem que mais. Dá pra chamar aí um grupo, né, ligado ao agro, né? Que é contra o agro, que busca aí algumas coisas, né? Então, umas camisas vermelhas, um bonezinho vermelho. Sei, né? Se dá pra botar esse grupo também nessa organização. Mas que toca o terror. Toca o terror, mas bonito. Outro fator que a senhora menciona no livro é a criação de facções. Como distinguir, olha só, facções de grupos políticos? Será que você faz parte de uma facção ou de um grupo político? Porque no Brasil, facção é quando você pega o crime. Primeiro o comando da capital, comando vermelho, facção do norte, acho que o negócio não desse, né? Isso é facção. A faccionalização tem uma característica muito única. Ela é racial, étnica ou religiosa. Nos Estados Unidos, os partidos estavam muito polarizados na década de 60. Naquela época, ela era polarização. Você podia ter um americano branco, tanto democrata quanto republicano. Só que hoje em dia, rapaz, não acontece mais. O Partido Republicano é quase 80% branco. Tá, se ele é 80%, você vai ter uma grande parte que não é. E quase exclusivamente cristão. Olha pra... É um crime. Um partido que é cristão. Quase que exclusivamente. Isso em um país multiétnico, multirracial, multirreligioso? Ou seja, o partido fala apenas para um grupo racial e um grupo religioso? Essa é a diferença entre uma facção e uma simples polarização ideológica. E aqui que eu digo que ela erra feio, porque ela quer comparar isso daqui com o Brasil. Ela fala assim, ó, além disso, como Obama foi eleito, a classe trabalhadora branca deixou de ser democrata para se tornar republicana. Se essas pessoas realmente se importassem com a ideologia, isso não faria sentido, porque os republicanos querem destruir os benefícios dos trabalhadores. É a mesma coisa que o Dilma fala no Brasil. Aí o cara pergunta, isso também se aplica no Brasil? Será que aqui também temos facções? Pergunto porque os eleitores de Bolsonaro têm um certo perfil demográfico, mas o fator que mais parece agraciá-los é o sentimento anti-PT. Você vê que o jornalista talvez começasse a ficar desconfiado. Rapaz, será que essa mulher tá viajando? E aí isso aplica no Brasil assim, porque no Brasil, eu acho que a turma que tá com o Bolsonaro é antipetista, né? Não acho que esse negócio não. Aí você vê a arrogância de uma senhora que sabe nada do nosso país. Eles são espertos. São espertos. Isso é apenas uma fachada para imigrantes negros ou não brancos, né? O antipetismo é só uma fachada. Só uma fachada. Só uma fachada. Para falar, não, se você é antipetista, colhe com a gente. Isso é uma fachada para enganar os imigrantes negros e não brancos. Pô, eu não sei nem quem são os imigrantes no Brasil, né? Quem quer migrar pro Brasil. Quem queria vir já veio. Negros ou não brancos, né? Sei lá, 80% da população brasileira. Os 90%. Eu acho que há muitas semelhanças entre os Estados Unidos e o Brasil. Trump chegou ao poder e seu partido se tornou cada vez mais nacionalista branco. Será que ela tem noção da composição do Brasil? Sabe? Acho que ela não entende muito bem essa história, né? Fala assim, Brasil branco, não. Eu acho meio complicado. A parcela da população que tem formado milícias, que atacou o Capitólio, tititi, etc, tudo mais, se sentem ameaçadas pelo fato dos brancos deixarem de ser maioria. O Brasil, isso é parecido com o Brasil. Essas pessoas consideram um dever patriótico garantir que os cristãos brancos continuem no controle, mesmo que esse segmento se torne minoria, o que acontecerá por volta de 2045. Bom, o Capelli, o interventor da picanha, né, da intervenção federal que acabou, ele brigou com o Felipe Neto, falando, ó, Felipe Neto, aqui no Brasil, irmão, a gente tem que moderar esse negócio aí de falar que quem fala de Deus, pátria e família, vocês ficam falando que é fascista, isso é complicado, porque segundo o IBGE, em 2032, o evangélico, né, o cristão evangélico, ele vai ser maioria no país.
Você vê que ela não sabe nada do Brasil. A Folha de São Paulo abre espaço para uma mulher ser preconceituosa contra o brasileiro, que em sua maioria é cristão. Isso já aconteceu no Brasil. Os brancos deixaram de ser maioria e Bolsonaro entendeu o poder disso. Nunca foram, minha filha. Gente do céu, quando que isso foi maioria? Quem é que apoia o picanheiro? São os grandes empresários, a turma que fez o L. Todos os grandes bambambam aí do mercado financeiro, Faria Lima, etc. Todo mundo fez o L. E é essa pessoa que quer falar que o Brasil precisa regulamentar as redes e que as redes sociais são a causa da criação de conflitos. E é o que a Folha de São Paulo está dando espaço. Aí o cara perguntou, e que reformas precisam ser feitas? A coisa mais importante é regular as mídias sociais para salvar a democracia. Como fazer isso sem ameaçar valores democráticos, né? Liberdade de expressão. Ela fala, ainda que não é para você falar o que é verdade ou não, etc. tudo mais, regula o algoritmo. Regula o algoritmo. É só não permitir que as empresas protejam algoritmos que divulgam informações mais odiosas, assustadoras e negativas. Ou seja, cala a pessoa. Isso não é um direito protegido pela Constituição. É aquela citação. Liberdade de expressão não é o mesmo que liberdade de alcance. Você vai falar, ninguém vai ouvir. Não vai chegar para ninguém sua postagem. A pessoa vai pegar a rede social, não vai aparecer. Simples assim. Calem eles. Sabe? É basicamente desliga a internet. Sabe? Tu faz uma postagem na internet, só que não tem internet. Tu tá lá brincando sozinho. Aí só aparece notícia da Globo, da UOL, da Folha de São Paulo, da Veja. Simples assim. Né? Controla o algoritmo. Olha a ideia que tá dando pros brasileiros, né? Pra turma da esquerda. Aí vem o Globo. Esse artigo aqui é do Pablo Hortelado, é acadêmico brasileiro. Não podemos desperdiçar a chance de regular mídias sociais. Depois dos eventos do dia 8, formou-se um consenso de que as mídias e aplicativos precisam de regulação. Consenso entre quem? Eu não sei. Eu não sei quem foi que criou esse consenso. Mas segundo o Pablo Hortelado, tanto Lira quanto Flávio Dino já anunciaram separadamente iniciativas legislativas para regular as mídias sociais. Lira anunciou que vai retomar o PL 2630, que segundo o Pablo Hortelado foi desconfigurado, né, e foi desconfigurado e limitado e distorcido pelo lobby das plataformas de mídia social e pelas condições políticas de uma Câmara alinhada ao governo de Bolsonaro. Então você vê que o projeto 2630 não é duro o suficiente para o gosto da turma. A última versão do texto, de abril de 2022, retirou praticamente todas as medidas efetivas de regulação dos aplicativos de mensagens propostas pelo Senado. Olha uma das ideias, gente. Mensagens virais no WhatsApp e no Telegram permaneceriam sem poder ser rastreadas até as fábricas de ódio. Assim, eu entendo da importância de você poder identificar, etc. tudo mais. Mas assim, será que a turma não acha meio perigoso que você consiga rastrear mensagens no Telegram e no WhatsApp? Porque isso daí pode abrir caminho para as pessoas terem acesso ao que você escreve no privado, no particular. Não que o governo queira olhar isso daí, mas ao criar esse tipo de mecanismo, se uma empresa dessa ela é hackeada por pessoas maldosas, sei lá, criminosos podem ter acesso ao que as pessoas escrevem, utilizar essas informações privilegiadas para, sabe, aqueles fingir sequestro. Ah, peguei teu filho, faz um pix aqui. Não, perdeu. Nunca mais vai ver seu filho. Aí o pai preocupado vai lá, manda dinheiro, mas não era nada. Eu acho meio complicado, mas eu não sou acadêmico. Acadêmico é o Pablo Hortelado. Escutem ele, não a mim. Parlamentares também poderiam publicar ataques à democracia, desestímulos a algumas coisas aí, outros conteúdos vetados a usuários comuns, sem que suas postagens fossem apagadas ou moderadas. Isso daqui eu acho meio sacanagem. Acho que todo mundo devia ter os mesmos direitos. Ah, só porque é deputado pode mais ou pode menos. Eu acho que todo brasileiro deveria ter esse direito. Eu também tô errado. Quem tá certo é o Pablo Hortelado. Justamente por esses problemas, Dino optou por formular sua proposta de regulamentação das mídias, né, por parte de MP. Porque MP ninguém discute. O governo manda, tem que votar. Pode botar umas emendas, mas o texto já vai mais duro. Saindo como MP, a proposta passaria a ser discutida separadamente, teria tramitação mais célere, além de, claro, da validade imediata. Se vai como PL, seria pensado a 2630. Só que a ideia de regular mídias sociais por meio de MP despertou resistência. Com razão, já que impacta sobre liberdade de expressão, um tema delicado. E ele diz, né, que que no momento temos aí um dispositivo de inspiração europeia que atribuiria às plataformas a responsabilidade de limitar a difusão de conteúdo golpista e antidemocrático. Nesse momento, a União Europeia está discutindo isso.
E o Pablo Hortelado ele destaca porque ele fala o seguinte, ó, muita coisa mudou desde quando o Brasil começou a discutir o pele das fake news. Fala os eventos que aconteceu, etc, tudo mais. A eleição do Dilma também abriu outro horizonte político no Congresso, mais receptivo a abordagens regulatórias mais amplas. Por fim, a Europa acaba de aprovar um pacote regulatório robusto, a Lei de Serviços Digitais. Temos hoje uma opinião pública sensibilizada, legislativo e executivo empenhados em um modelo internacional de referência. É hora de propor uma regulação ampla, sem invencionices, próxima ao modelo europeu, antes que a janela de oportunidade se feche. É preciso abandonar o PL 2630, criado num contexto ultrapassado, e formular outro por meio de um processo de consulta ampla, mas celere. Só espaço político para aprovar um texto. Bom, se só tem espaço para um, e o Pablo Hortelado está contra o 2630, eu estou a favor. Porque eu estou errado. Porque eu estou errado, eu sou teimoso. Eu sou contra os acadêmicos. Se ele está contra, eu sou a favor. Nesse caso, só tem duas opções. Tem duas. O PL da picanha do governo executivo e o 2630, ultrapassado, vamos ficar com o 2630. Outra coisa que chama a atenção, né? É aquela mania, o que vem de fora sempre é melhor. Não, a União Europeia já tem seus marcos, já chegaram às soluções. Por que o Brasil não pode resolver suas coisas por si mesmo? Por que tem que copiar dos outros? E para fechar, o editorial de hoje de manhã do Estadão. Congresso precisa agir contra fake news. Segundo a turma do Estadão, o maior responsável pelo caos do momento é o Congresso. Sua omissão obriga a justiça a criar soluções. Aí o texto é longo, discorre sobre isso e fala, ó, a ausência de regulação legal sobre fake news tem gerado problemas inéditos. E a culpa é do Congresso. E lá para frente fala, ó, mais precisamente, por isso é necessário que o Congresso atue, após listar vários problemas. Objeto de discussões diárias nos mais diversos setores sociais, o tema está incendiando o país. Eu acho que não, acho que a turma está preocupada com o Big Brother. Câmara e Senado não podem ficar alheios. Aqui está o link das matérias do vídeo de hoje. Eu pergunto a vocês, né? Veja Estadão, Folha, Globo, algum desses veículos em mais de um artigo só nas últimas horas. É uma coincidência, né? Baita coincidência. Baita coincidência. É uma coincidência. Coincidência. Não vou falar mais nada. Vou mandar o vídeo de Bolsonaro lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, posta também no canal. Tem um botão de valeu, tem o pé na descrição. Sempre falo isso. Compartilha esse vídeo, né? Teu dedo não vai cair. E com fé em Deus, espero poder estar aqui amanhã e também te ver. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!